Olá, eu sou Suene Nunes e eu vou apresentar para vocês a minha vivência de estágio como parte das exigências de uma das disciplinas do curso de bacharel em Educação Física da Faculdade Uniacel. Como eu disse, meu nome é Suene Franciele Nunes Chaves. Essa disciplina a qual eu realizei o estágio é a disciplina de estágio 1 e a área de concentração escolhida foi a cinesiologia e biomecânica. O tema principal foi a musculação. O justificativo do estágio, basicamente, é porque o treinamento com pesos, ou também popularmente conhecido como treinamento de força barra musculação, promove melhorias de aspectos físicos, psicológicos e sociais. Exemplo, aumento de massa muscular, ganho de força, aumento da autoconfiança, diminuição de índices de depressão, bem como aumento da concepção, da percepção de imagem corporal. Além disso tudo, o treinamento de força também é conhecido por combater doenças cronicamente não transmissíveis. Exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, o sedentarismo. Junto a tudo que foi exposto, uma outra informação interessante é que o Brasil possui o segundo maior mercado de academias do mundo, o que mostra a maior existência de profissionais da área de educação física, profissionais da saúde que atuam nesse segmento, e principalmente os milhões de seguidores que consomem o produto e que precisam que nós tenhamos essa experiência durante a graduação, durante o bacharelado, e que possamos depois colocar em prática as vivências adquiridas. O estudante de educação física, durante o curso, ele se depara com diversas disciplinas, como fisiologia do exercício, anatomia, avaliação física, e uma delas é cinesiologia e biomecânica. Considerando que a biomecânica e a cinesiologia guardam relação com o treinamento de força, é interessante que a área, quando se trata de musculação, essa seja uma das áreas, seja um tema de concentração levantado, visto que se você alterar angulação ou determinado tipo de exercício, você pode propiciar diferentes tipos de estímulo, aumentar ou diminuir o risco de lesão, bem como melhorar, ou seja, potencializar o desempenho de seus alunos. E durante a fase de observação, foi possível observar que alguns movimentos básicos que nós fazíamos anteriormente, que nós tínhamos nos primórdios, como agachar, correr, são exercícios que estão presentes no dia a dia nas academias. Só que muito devido à alteração de comportamentos, ao estilo de vida mais sedentário, nós temos padrões, os alunos em si eles têm adquirido padrões errados de movimento que precisam ser corrigidos. Portanto, seria de grande valia avaliar a transição de um exercício feito na barra guiada, que geralmente são exercícios que os profissionais inserem para os alunos que são iniciantes, para diminuir a quantidade de graus de liberdade desse movimento, ou seja, facilitar a tarefa, e depois ter uma transição, ou seja, esse aluno é retirado da barra guiada do aparelho e é levado para a barra com peso livre. Todavia, isso causa uma diferença de ativação neural, ou seja, a progressão da carga ela é feita. Portanto, muitas vezes o aluno, aquele componente de aprendizado que o aluno teve no primeiro exercício, ele precisa ser revisto para essa transição. Visto isso, o objetivo do estágio foi utilizar uma ficha de correção postural dos alunos durante a transição do back squat, ou seja, o agachamento com barra nas costas, do Smith para a barra livre. A fundamentação teórica basicamente foi feita em bases de dados, onde foi realizada uma pesquisa com as palavras-chave agachamento e biomecânica e cinesiologia, de forma separada ou conectada por operadores booleanos como E. E aí foi possível encontrar esses três arquivos, um que fala principalmente das adaptações neuromusculares, as questões cinemáticas e cinéticas do agachamento, e outros dois, um falando sobre uma proposta de ficha para avaliação do agachamento, e um segundo com proposta de correções em três níveis de déficits. A metodologia do estágio basicamente foi observação, primeira parte, depois a definição e execução do plano de intervenção, e a socialização está sendo feita agora. Aqui são os arquivos que foram encontrados, que eu relatei anteriormente. Esse arquivo de Meyer, ele traz uma ficha com 10 parâmetros de correção, que vai desde a posição do olhar até a posição do quadril e também dos outros segmentos corporais durante o movimento, bem como uma ficha, que é essa que está aqui ao lado, que vai trazer, como eu disse, os déficits, né? Nós podemos ter três tipos de déficits, os neuromusculares, os déficits de força e de mobilidade. Então, ela traz não só o déficit, como ele é, como propostas de exercício para correção. Óbvio que não é uma receita de bolo, mas já é um ponto de partida.
A observação basicamente foi composta de 3 dias, desde o reconhecimento das instalações até observar como eram feitas as fichas, a observação do atendimento dos alunos, caracterização do público, quantificação e formação daqueles profissionais que ali regem as aulas, contabilização de materiais e identificação dos horários de atendimento. No final desse período de observação, o resumo das informações obtidas ele foi elaborado junto com a supervisora, a fim de corrigir qualquer erro que tenha nas informações e que posteriormente poderiam culminar em erros no delineamento e na execução das atividades do plano de intervenção. Esse roteiro de entrevista foi feito por uma conversa informal, essa conversa foi gravada, foi assinado um termo de autorização pela minha supervisora para gravar essa conversa e retirar as principais partes, para a gente poder montar em conjunto, no final, o plano de intervenção, o qual foi definido em um primeiro momento e o segundo momento, embora esses momentos tenham sido separados, estejam interligados. O primeiro momento, ele basicamente é composto de avaliações e recomendações, ou seja, de bate-papos. O primeiro dia foi feito de uma avaliação inicial, mais explicação dos objetivos, e vale a pena ressaltar que essa avaliação inicial não foi feita só por mim, acompanhada pela supervisora. Foi feita também por uma fisioterapeuta, que demonstrou alguns déficits, alguns desvios posturais que deveriam ser corrigidos, que a gente deveria levar em consideração na hora de corrigir os déficits levantados anteriormente. No segundo dia, após avaliar essas fichas, de avaliação que a fisioterapeuta emitia, bem como também as avaliações que a gente fez com o back squat no primeiro dia, eram feitas algumas recomendações por fora do treino, propriamente dito, de agachamento, para correção. Alguns exercícios para mobilidade, outros grupamentos que deveriam ser alterados na ficha para poder aumentar a rigidez muscular em determinado exercício, etc. O segundo momento foi as correções nos segmentos propriamente ditos, desde a cabeça até o tornozelo, ou seja, no sentido crânio-caudal, da cabeça para os pés. Porque muitas vezes nós focamos num problema que está lá no joelho, ou que está lá no tornozelo, mas o problema começa lá na cabeça, quando o aluno já não olha para frente, por exemplo. Então, é muito interessante que seja feita uma avaliação como um todo e que essa avaliação seja feita por partes. Então, o terceiro dia, a gente, por exemplo, trabalhou cabeça e coluna cervical, ou seja, a posição do olhar, como está a cabeça durante o movimento. E assim por seguinte. O último dia foi marcado por uma avaliação final, ou seja, comparação qualitativa dos dados iniciais e finais, e, por fim, uma entrevista não só com os alunos, mas também com a supervisora para ver o que ela achou do estágio. Então, aqui um exemplo do delineamento do primeiro dia de intervenção, ou seja, de fato, que era conversar com o aluno. Você sabe dizer qual que é a posição desses diversos segmentos que estão sendo demonstrados aqui na imagem para poder realizar o agachamento? E aí aqui tinha uma colinha para o aluno. E olha, já posso adiantar que muitas vezes o aluno nem sabia por onde estava passando. Algum aluno ou outro até tinha noção, mas vale lembrar que os alunos eram sedentários, eles não tinham contato anterior com a modalidade, então muitas vezes eles não sabiam. E por que explicar isso para o aluno? Porque é interessante que o seu aluno adquira autonomia e, mais que isso, que ele entenda que você sabe o que você está fazendo. A partir do momento que você explica o porquê para o seu aluno, você aumenta a fidedignidade do processo e aumenta o entendimento dele sobre o que você veio fazer, o que você quer fazer, e aumenta a confiança. Portanto, ele vai seguir as coisas que você vai passar, tende a ter uma aderência ao treino. Depois de perguntar, questionar, fazer essa parte introdutória, a gente explicava algumas coisas por cima e deixava para entrar, de fato, em determinada região no dia daquele treino. Exemplo, no segundo dia, na verdade, no terceiro dia, que foi a correção da parte da cabeça e da coluna cervical, a gente perguntava, durante o agachamento, o que a posição da cabeça vai modificar? Vai modificar a carga, as suas adaptações ao treino, aumentar a sua propensão à lesão? E aí a gente ia explicando isso durante o treino. E, como eu disse, a gente também dava alguns feedbacks visuais e auditivos, ou seja, às vezes exigia de foco externo, às vezes exigia de foco interno. Que era o quê? Olha, assim é feita a posição incorreta. E aí a gente explicava. Pode gerar uma dissociação do olhar, pode gerar um desvio da posição neutra, ou seja, que vai aumentar teria aqui uma curvatura normal da cervical. Já não tem uma curvatura natural aqui da cervical, essa curvatura ela não é permitida. Isso pode ser proveniente, de fato,
de fraqueza muscular no esternocleidomastoide, ou então pode também precisar de fazer um alongamento desses músculos, a gente tem que avaliar isso com mais calma, e pode também incentivar a compensação de outros segmentos. Por exemplo, quando você olha para o chão, você eleva o quadril à frente, que por consequência vai elevar o joelho também, e aí vai aumentar o impacto no ligamento cruzado anterior. E depois também mostrava a posição correta. Ó, a posição correta vai ser posição neutra da cabeça, ou seja, fica com a cabeça normal, como você fica no dia a dia, a não ser que seu aluno tenha um desvio postural na cervical, mas caso não tenha, posição neutra, posição normal, o pescoço tem que ficar alinhado com o tronco, ou seja, melhorar essa distribuição entre as articulações, o olhar é para frente e um pouco acima da cabeça. No final disso tudo, dessas primeiras explicações, o que a gente fala com o aluno? Ó, o que você tem que prestar atenção? O olhar deve ficar em linha reta, sempre no horizonte. Fez isso, já vamos ter corrigido a primeira parte. E aí a gente passava uma vez com o aluno as explicações. Caso ele não entendesse, mostravam as imagens. Caso ele não entendesse com as imagens também, mostravam os vídeos. E se de tudo ele não entendesse, aí a gente fazia um conjunto disso com repetições e com fala, feedback extrínseco, pedindo depois para ele observar, ter foco interno para poder realizar o movimento. Por fim, nós tivemos uma conversa no último dia, né, a avaliação qualitativa. Aproveitei para conversar com a supervisora, perguntar se ela conhecia a ficha, ela falou que não tinha o conhecimento. E aí, essa aqui foi uma imagem que eu retirei de uma das alunas no dia 1, e aqui nós podemos observar que ela não estava distribuindo o peso sobre as articulações envolvidas no momento zero, ou seja, nesse momento zero, o peso aqui da barra tem que se distribuir entre essas articulações. Ela elevava, vamos começar, né, como foi feita a análise do sentido da cabeça para os pés, né, no eixo crânio-caudal. Então, a gente tem aqui a posição do olhar para baixo, o que já eleva, como eu disse anteriormente, os joelhos à frente, aumenta essa distância entre a ponta dos pés e o joelho, e aí aumenta o torque que é exercido aqui sobre o ligamento cruzado anterior. Nós podemos ver que esse início aqui pode levar também a retirada do calcanhar do chão, pode também ser uma questão da mobilidade do gastrocnêmio, do sólio aqui, durante a realização do movimento, principalmente do sólio. Então, é preciso fazer, podemos fazer também poderíamos fazer e fizemos, de fato, um programa de mobilidade, e também podemos observar duas coisas. Primeiro, que ela não mantém a curvatura normal da cervical e não mantém também a curvatura normal da lombar. Todos esses fatores podem influenciar e gerar, inclusive, a uma lesão aqui de cruzado, depois se ela compensar para a lombar, enfim, as possibilidades, os efeitos deletérios são muitos. Posteriormente, essa intervenção foi super rápida, acho que, se eu salvo engano, foram 7 dias, ela já começou a distribuir um pouco melhor, você pode observar que a área aqui que esse ângulo forma, né, é menor do que a área que é coberta no ângulo da imagem 1. Além disso, ela já adquiriu uma postura aqui, uma curvatura mais aproximada do normal da curvatura lombar, o olhar ficou à frente, então ela já tem o olhar no horizonte, ela não tinha nem a carga no início do movimento, aqui a gente já consegue notar que ela possui a carga, ela conseguiu manter uma distribuição, uma angulação entre a articulação do quadril e do ombro, o que melhora a distribuição dessa carga entre as demais articulações. O joelho já não está tão à frente, não está 100%, mas já melhorou bastante. Vocês podem ver que aqui o ângulo diminuiu a distância, né, entre o joelho e a ponta dos pés, e o pé está completamente no chão. E, diante de tudo isso, a conclusão que eu tive é que sim, é difícil fazer uma análise multiparâmetros, é difícil você acompanhar todos os seus alunos assim, a gente sabe que mas é importante ter conhecimento, no mínimo, dessas questões, desses quesitos, para que você possa corrigir o seu aluno da melhor forma possível e ele entender o porquê que ele está ali e quanto aquilo pode ser benéfico para a saúde dele. As referências, e nenhum obstáculo ele vai ser tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Isso serve para o estágio, serve para os alunos, para as correções posturais, para os desvios neuromusculares, enfim, para tudo que foi abordado aqui e também para a vida da gente. Muito obrigada.